Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, da nossa congregação, em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e reparadora, e que a família de cada irmão esteja sendo guardada pela virtude do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais um devocional, orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro do Gênesis, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura do 18 ao 22. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos preparando, esse é o primeiro devocional da semana. Nós estamos agora, a partir de hoje, nos preparando para a lição de número 10, né? Que será ministrada no próximo domingo, que tem por título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando os irmãos que essa leitura complementar, esse devocional que nós estamos fazendo, é parte integrante do estudo da lição semanal da nossa revista. Então, faz parte do estudo da lição, né, a cada semana, uma leitura complementar dividida dentre os dias da semana que auxilia no estudo da lição daquele que está proposto naquela semana. Então, esses devocionais, eles têm o propósito de te ajudar a fazer essa meditação diária, que muitas vezes é negligenciado. E quando nós não lemos essa leitura complementar, nós perdemos muito conteúdo que está dentro da lição, quando não comentamos ou quando não estudamos. Então, é impraticável para o comentarista abordar todos esses tópicos todos esses temas dentro dos tópicos da lição. A lição ficaria muito extensa. Hoje, nós mal conseguimos ministrar a lição no formato que ela já tem. Se a gente fosse trazer essa leitura complementar para dentro da aula, primeiro, ficaria antididático, porque seria muito conteúdo para absorver de uma única vez, né? Demandaria mais tempo, que nós não temos, né? E nós ficaríamos ali falando, e muitas vezes o irmão não estaria assimilando. Então, essa divisão é para facilitar também a nossa compreensão e deixar a revista também mais resumida, mais enxuta, né? Então, compete a cada aluno, essa leitura complementar, ela está tanto na revista de aluno quanto de professor. Então, compete a cada aluno fazer essa leitura. E esse devocional, ele tem o intuito de te auxiliar. Nem sempre é fácil você conectar a leitura complementar com o texto. Então, nós estamos tentando te motivar a ter esse contato diário com a lição, né? Então, na lição passada, o foco da lição estava em Esaú. Nós falamos bastante coisa sobre a primogenitura, né? E como Esaú desprezou as coisas de Deus. Falamos muito brevemente sobre o fato de que Jacó desejava a coisa certa, ele queria mais de Deus. Porém, utilizou-se do caminho errado, né? Da trapaça, do engano, de se valer, né? Quando ele deveria estender a mão para ajudar o seu irmão com um prato de comida, né? Ele usou a necessidade do seu irmão para poder tomar algo que ele tinha, que era a bênção da primogenitude, né? Então, nessa semana, a partir de hoje, nós vamos ver que o foco da lição agora vai estar centrado não mais em Esaú, mas em Jacó, né? Em Jacó. É interessante que após receber a bênção do seu pai, Rebeca, sua mãe, ela percebe que as intenções de Esaú para com seu irmão não eram as melhores.
Esaú tentava matar, né? Intentava matar Jacó. Então, para fazer com que Jacó saísse dali, ela monta uma nova trama, né? Ela pede para que Isaac abençoe Jacó para ir até a casa dos seus familiares tomar esposa para si. Esaú já tinha tomado, nós falamos isso na lição passada, tomado mulheres etéias, né, em casamento. Então Rebeca usa esse argumento para que o seu pai, né, o seu esposo Isaac, abençoasse Jacó nessa ida até Padã-Arã, na casa de Labão. Mas perceba que o contexto aqui é de fuga. Na verdade, Jacó está fugindo do seu irmão, né? E no caminho entre Berseba e Padã-Arã, Jacó ele vai ter um encontro com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira que Deus se revela a Abraão, que Deus se revela a Jacó, a Isaac, Deus também se revela a Jacó. E aqui nós aprendemos que muitas vezes nós ouvimos falar dos Deus dos nossos avós, do Deus dos nossos pais, né? Temos testemunhos de vida com Deus que nossos pais, os nossos avós tiveram, né? E a lição nos ensina que, a vida de Jacó nos ensina que, assim como os nossos avós tiveram uma experiência, uma vida com Deus, os nossos pais tiveram uma experiência, uma vida com Deus, nós também precisamos, individualmente, pessoalmente, ter uma experiência e uma vida com Deus. Aleluias! Então Deus ele vai se revelar a Jacó. E essa revelação é um tanto quanto diferente dos seus pais. A impressão que dá é que a revelação de Deus a Abraão e a Isaac tem um caráter mais pessoal, né? Além de abençoar o Abraão, além de abençoar Isaac, o caráter da revelação estava muito voltada para os filhos, né? Assim como Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó e Esaú, né? Essa revelação ajudou eles nessas peregrinações e na produção da sua descendência, porque nenhuma das duas esposas poderiam gerar. E agora nós vamos ver que a revelação de Deus é um tanto quanto diferente. Porque nós estudamos que, após pecar no jardim, Deus expulsa o casal e coloca querubins guardando as portas fechadas para que o casal não retornasse ao jardim. Então, assim como Deus fechou as portas para Adão e Eva quando expulsou do jardim, agora Jacó, Deus está abrindo a porta do céu. E Jacó ele vê uma escada ligando os céus à terra e anjos que subiam e desciam, louvado seja o nome do Senhor. Um claro simbolismo de que as portas de Deus continuariam abertas ao homem. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que Jacó, ele geraria literalmente o povo de Deus. Porque das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, seria constituído o povo de Deus. Jacó, na verdade, foi pai de príncipes, né? Os 12 filhos de Jacó foram príncipes de suas tribos, né? Que formaram o povo de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte fato. Jacó, ele sai da casa do seu pai amedrontado, fugido. Ele percebia o mal que ele tinha feito no centro da sua família. Seu pai já estava avançado de idade, né? Já tinha perdido a visão. E o seu irmão estava magoado contigo. E a sua mãe teve que mentir para que ele pudesse fugir, né? E aí, ele sai temendo o seu irmão. Ele sai temendo a morte. Ele sai fugindo da morte. E aí ele encontra-se com Deus. E aqui eu acho fantástico que no versículo 16 e 17, Jacó parece perceber que, na verdade, é muito mais perigoso do que trair o seu irmão
era estar afastado da comunhão com Deus, ou ter sobre si a ira de Deus. Então ele diz assim, no versículo 16, quando Jacó despertou do sono, disse, ou seja, após ter essa visão dos céus abertos, na verdade o Senhor está neste lugar. Aleluias. E eu não sabia. É como se Jacó não soubesse que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, contemplava tudo que ele estava fazendo. E olha o que diz o versículo 17. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Percebe que o temor que Jacó sente é que ele não tinha se dado conta que não só o seu irmão, o seu temor, não devia ser apenas pelo seu irmão que tentava matá-lo, mas principalmente de um Deus que contemplava as falcatruas que ele tinha armado para roubar a bênção do seu irmão. Né? Às vezes, nós tememos mais o homem do que a Deus. E desprezamos que Deus é o dono da vida. Nenhum mal vem sobre a nossa vida. Nada acontece na nossa vida se não for com a permissão de Deus. Ele tem o fio dos cabelos da nossa cabeça contado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Aleluias! É Ele que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no texto que nós lemos, ele vai fazer um voto. E eu quero destacar 4 elementos desse voto de Jacó. No verso 20, ele diz assim, se Deus for comigo, companhia, e me guardar, proteção, e me der pão para comer e roupa para vestir, provisão, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, né? Paz no retorno. Ele desejava retornar para a casa do pai dele e pedir uma providência de Deus para que ele voltasse em paz, para que ele não encontrasse o seu irmão irado, para que ele não encontrasse morte, mas encontrasse paz no retorno. E ainda tem um 5º elemento que eu vou incluir aqui. Eu devolverei, ele diz, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Isso aqui é lindo demais, irmão. Vou ser bem breve aqui. Primeira coisa, ele não tinha se dado conta de que Deus já estava o acompanhando. Deus não passaria a acompanhar Jacó a partir da visão. Deus já estava acompanhando Jacó desde o ventre da sua mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo elemento, o Deus de provisão. Da mesma maneira como veio quando veio fome à terra, no tempo de Abraão, da mesma maneira que quando veio fome à terra, no tempo do seu pai Isaac, Deus é o Deus provedor, o Jeová Jireh, é Ele que nos concede toda a provisão que nós precisamos, né? E o Deus de paz, o nosso Deus é o Jeová Shalom. A paz de Deus está conosco, meus irmãos. Mesmo na aflição, mesmo na angústia. Sabe o que a palavra de Deus está falando conosco? Mesmo diante de tanta confusão a qual Jacó estava envolvido, no Senhor, ele era capaz de encontrar paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E o dízimo. Olha que coisa linda. Ele reconhece que ele deve devolver a Deus o dízimo de tudo que Deus havia dado a ele. Interessante é que o primeiro dízimo da Bíblia é dado por Abraão, seu avô. Abraão, ele entrega dízimo a Melquisedeque, mas ele entrega uma única vez, né? E aqui Jacó está se comprometendo a entregar continuamente o dízimo de tudo que Deus lhe concedeu. Queridos, que essa palavra traga vida ao seu dia, traga alegria ao seu dia, traga paz ao seu coração. Lembre-se que o seu Deus é o Deus que te guarda. Assim como ele foi o escudo
de Abraão, assim como ele protegeu Isaque na terra de Gerar, assim como ele protegeu Jacó na casa de Labão e do seu irmão que tentava matar, ele continua protegendo a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que está conosco, é o Deus conosco, é o Emanuel. Jesus Cristo é o Deus conosco, aleluias. Ele é o Deus conosco, é Ele que nos guarda, Ele é o nosso escudo, Ele é o Jeová Jirê, é Ele que provê o alimento, a nossa vestimenta. Não é isso que nós temos aprendido? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Descansa no Senhor, porque Ele é o Jeová Jirê, Ele é o nosso provedor e Ele é o Jeová Shalom. A paz de Deus esteja na minha vida, na sua vida, nessa semana, que você tenha uma semana de paz, meu irmão, no nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus.